vídeo é para falar um assunto que muita gente está em dúvida, muita gente me pergunta, que é em relação aos reforços que o Cuca está pedindo e também se o Santos já está liberado pela FIFA para contratar novos jogadores. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. Vamos começar primeiro falando sobre o Cuca, né? Praticamente todas as coletivas de imprensa, principalmente depois que o Santos conseguiu o acordo com o Hamburgo, é do Cuca pedindo reforços, falando que precisa de reforços porque tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Mas a gente também meio que pega uma incoerência, né? Às vezes ele acaba escalando jogadores improvisados, às vezes ele coloca um jogador ali na posição, mas faltando 10, 15 minutos, então ele não consegue observar direito, né, como que o jogador está se desempenhando dentro de campo, com os demais companheiros, enfim. Então é um pouco incoerente, pelo menos na minha opinião, essa questão do Cuca, né? Principalmente quando ele fala que no meio ele tentou várias alternativas e nenhuma deu certo. Mas assim, ele deu mais chances para Arthur Gomes e Thailson improvisados na meia do que Lucas Lourenço, que era a posição para jogar de meio campo. Então acho que é um pouco incoerente. Se você gosta do Lucas Lourenço ou não, é um direito seu. Mas eu acho um pouco incoerente você colocar um atacante, dois atacantes, né, melhor dizendo, improvisados por mais tempo, e um meia de ofício, o cara não dá tanta oportunidade assim. Então acho que é um pouco incoerente. E também, se a gente fosse olhar, né, os jogadores que o Cuca tá pedindo, ou pelo menos já pediu, principalmente quando o Pérez estava na direção do Santos, a gente olha quais eram os jogadores que o Santos quase trouxe, né? Porque se não fosse a proibição da FIFA, eles poderiam estar no Santos, que são o seguinte, ó. Elias, que acabou indo pro Bahia, José Wellison, que tá no Botafogo, Tassiano, eu fiz até vídeo aqui no canal, Tassiano, o Santos estava disposto, né, o Pérez na época, estava disposto a pagar 10 milhões de reais para ter 50% dos direitos econômicos do Tassiano. Então olha os jogadores que o Cuca tá querendo trazer, ou o nível de jogador que o Cuca tá querendo trazer. Me desculpa, todo o respeito do mundo a Elias, Zé Wellison, Tassiano, mas se na base do Santos você me falar que não tem jogadores melhores do que esses, então você pode fechar a base. E me desculpa, mas eu tenho certeza que o time do Santos, né, a molecada que subiu agora, tem muito mais qualidade do que esses jogadores. Imagina você contratar um Tassiano por 10 milhões, sendo que você tem um Lucas Lourenço ali no seu banco de reserva que você usa 10 minutos só no finalzinho do jogo, quando o jogo já está praticamente resolvido. Então, assim, é uma incoerência e me preocupa muito, né? Porque você vai inchar o seu elenco com jogadores que nem são tão técnicos assim, que nem vão fazer tanta diferença se entrarem em campo, e você vai estar pagando salários muitas vezes altos, né, para esses jogadores que entregam um pouco, mas você acaba pagando bastante e se endividando ainda mais. Então é muito importante o Santos analisar os tipos de reforços que o Cuca está querendo, ou até mesmo outros treinadores. Não é porque o treinador está pedindo que a gente tem que fazer loucura e acabar cedendo. Vou dar um exemplo do Sampaoli. Sampaoli, ano passado, enfeitiçou vários torcedores, vários criadores de conteúdos, eu me incluo nisso, não tem problema algum. E a gente ia naquela, né? Não, São Paulo tá pedindo, tem que contratar. São Paulo tá pedindo, tem que contratar. Até hoje o Santos tem problema na FIFA por conta disso. Então quem tá à frente do clube tem que ter essa imparcialidade, digamos assim, de ver, será que é um jogador que realmente vale trazer para o Santos? Será que vale o investimento? Ou é mais do mesmo, que eu vou gastar milhões, que eu vou gastar um salário muito alto e não vai entregar aquilo que o time tá precisando, que eu poderia ter ele no meu banco de reserva, né, que chegou ali da base. Então acho que é uma análise que a gente tem que pensar, porque de fato o Cuca pediu alguns jogadores aí, ou pelo menos aprovou alguns jogadores que eu tenho certeza que iriam chegar no Santos e seria apenas mais um, não iriam decidir. E se não é para você trazer um jogador que decida, principalmente agora que o Santos está sem grana, vai na base. Vai na base, você não vai gastar milhões, você vai ter um salário ok pro que o clube está podendo pagar no momento, e um jogador que pode render, pode se valorizar, e lá na frente você vender o atleta, enfim. Então acho que tem que usar inteligência, principalmente no momento de crise financeira que a gente está passando.
E outra questão é que o Santos ainda não pode contratar novos jogadores. O Santos resolveu a pendência com o Hamburgo, né? Aquele empréstimo do Andrés Rueda. O Santos conseguiu, naquela negociação com o Achipato, né, de devolver o Soteldo pro Achipato, teve a dívida perdoada, então não temos mais esse problema com o Achipato, mas o Santos ainda precisa pagar o Atlético Nacional, que, né, já tá até no Atlético Paranaense já o Felipe Aguilar. E depois disso, o Santos, enfim, pode registrar novos atletas. Essa questão da vaquinha, hoje o Santos divulgou, né, já tem 900 mil arrecadados, é importante em relação a isso. Então, se você ainda não contribuiu, ou se você contribuiu, mas tem condições de contribuir um pouco mais, ajuda, porque daí o Santos pode contratar novos jogadores, mas obviamente levando em consideração tudo aquilo que eu falei. Vamos contratar, mas qual que é a prioridade? A prioridade hoje é um meia? Eu acho que não, porque a gente tem jogadores ali no elenco que podem sim suprir a necessidade. Mas se chegasse um meia que fosse ok, que brigasse para ser titular, não fosse mais do mesmo que a gente olha aí no Campeonato Brasileiro, eu aceitaria. Agora, se fosse para trazer um meia só para dizer que trouxe, também acho que não tem necessidade. Zagueiro, né, que é o que o Cuca também já chegou a citar, acho que é totalmente desnecessário. Hoje no elenco, acho que é uma das posições que a gente mais tá bem servido, principalmente com Alex e Wagner Leonardo. A gente tem também o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez a gente ainda não sabe, né, se vai continuar até o final do Brasileiro ou não. Tem o Laércio e o Luiz Felipe, né, que bem ou mal estão já à disposição do time do Santos, mas eu acho que zagueiro não é a necessidade do Santos, não é prioridade. Prioridade para mim hoje seria o quê? Lateral esquerdo. Isso sim, acho que o Santos precisa ir no mercado e tentar ver um lateral esquerdo que possa ajudar o Felipe Jonathan para quando ele não puder jogar. Ou você vai colocar o Pará jogando como lateral esquerdo e o Madison como direito, né, quando o Felipe Jonathan não puder atuar. Mas enfim, eu acho que a prioridade hoje é um lateral esquerdo. Meia só se chegar para resolver. E a quanto isso for custar esse meia. Porque também se for milhões, um valor que o Santos não pode pagar, eu acho que é melhor a gente ficar com o que a gente já tem, que subiram aqui na base. Quero a opinião de vocês aqui. Como eu sempre falo, aqui é um canal democrático, então se você discordar de tudo isso que eu falei, fique à vontade de debater aqui comigo com argumentos. Deixa aquele like que é sempre muito importante. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.